5 anos desse distrito. E isso graças ao teu envolvimento, o teu apoio, a tua generosidade nas ofertas, tua fidelidade nos dízimos. A gente fica muito feliz com isso. E vamos avançar. Lembrando que fizemos agora um voto sobre a aquisição da a energia solar. Esse dinheiro é um dinheiro que nós não vamos mexer no caixa, porque temos um voto já para terminar a pintura dessa igreja. Então fiquem tranquilos, nós vamos terminar a pintura da igreja, em nome de Jesus. Tá? Mas não podemos ficar parados esperando só isso, temos que avançar. Então eu conto com a fidelidade de vocês, ok? Igreja, abra a Bíblia em 2 Timóteo. Está 1 Timóteo na tela, mas 2 Timóteo. A mensagem hoje é dura, eu já vou avisando. Então, se você está com sentimentos à flor da pele, se você acha que todo mundo está contra você, se nesses últimos dias todo mundo chamou a atenção sua, não se sinta acusado pelo pastor. Essa mensagem primeiro veio para mim, ao encontro às minhas necessidades, é um alerta para a minha vida, como um pai, como um ser humano. Eu gostaria que fosse um alerta para você. Então tome hoje a mensagem como palavra de Deus, como orientação, exortação para a tua vida. 2 Timóteo capítulo 3, diz o seguinte. Está primeiro ali, mas é segunda, tá, gente? Só corrigindo. Eu errei ali, né? O pastor também erra, principalmente a gramática, né? Puxa vida. 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 diz assim: mas você, Timóteo, você jovem Timóteo. Aliás, Timóteo, quando recebeu essa carta, tinha por volta dos 18 e 21 anos. Era um garotão. E Paulo já confiava neste jovem para cuidar da igreja. Olha que interessante. Mas você precisa saber disso, Timóteo. Nos últimos dias, sobrevirão tempos fáceis. Faltou calorentos aqui, né? Vamos lá, tempos difíceis. Pois os seres humanos serão altruístas, generosos, bondosos. Olha que interessante que Paulo fala. Serão pacientes, amantes de Deus. Olha só, terão prazeres de chamar Deus como amigos. Verso 3. Sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, parecendo crente. Diz o seguinte, piedade, mas negando o poder dela, fique longe também desses. Tempos difíceis. Só que aqui não está falando de tempos difíceis que não vai ter dinheiro para pagar boleto. Não é isso. Aqui está falando da natureza humana. Assim como o mundo vai de mal a pior, a natureza humana cada vez mais afunda no pecado da imoralidade, da promiscuidade. Por isso que eu gosto de vocês, está vendo? Vocês me ajudam. Cada vez mais a natureza humana, ela tem um acelerador para a porcaria. Nós vivemos, infelizmente, num mundo criativo para o mal. Eu fico vendo as notícias e percebo como o ser humano tem criatividade para fazer o mal. O ser humano, ele se empolga com a maldade. Esses tempos, dias atrás, nós vemos ali um grupo terrorista, tá? Um grupo terrorista que não representa os palestinos, fazendo barbaridade. E tinha gente na internet defendendo esses terroristas. Não importa se é palestino, se é a israelita, não importa quem seja, fez algo errado, tem que ser condenado. Mas é incrível, não, eles estão em defesa de uma causa. Que defesa é essa? Que fez o que fez com crianças? Que fez o que fez com famílias inocentes, civis? É um absurdo. Isso traz revolta para nós. É interessante que a nossa revolta também é motivada pelo pecado. Percebe? Somos tão justiceiros que queremos fazer justiça com as próprias mãos. Só que a Bíblia diz que quem é o vingador? Quem é o verdadeiro vingador? É Deus. Ele tem a medida certa para a vingança.
Então, o jovem Timóteo estava lendo a carta que Paulo mandou para ele, falando, nossa, mas vai ter gente assim? Vai ter, Timóteo. Gente desse jeito, que ama mais os prazeres da vida, mais as coisas deles do que os outros. E nós vivemos em tempos assim. Tempos onde a maldade, ela está em voga. Ser mal, cruel, é motivo de like. É triste isso. Muito bem. Eu separei uma reportagem aqui. Vamos ver se você lembra. Você lembra onde você estava no dia 27 de janeiro de 2013? Você lembra, Vanessa, onde você estava? Manu, você sabe onde você estava? Não tinha nascido, né, filha? Quando ela nasceu? 2000 e quanto? 8? Ah, tá, então tá pequenininha. Jovenzinha, né? Oh, saudade da minha juventude. Dia 27 de janeiro de 2013. O que aconteceu? A Boate Kiss, localizada em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, recebeu a festa Aglomerados. Parece ironia, né? Aglomerados. Organizado pelos alunos de 6 cursos universitários da Universidade Federal de Santa Maria. Embora a capacidade da casa fosse de 691 pessoas, no dia do incidente havia 1.000 a 1.500 pessoas. Vocês estão entendendo uma loucura? Um absurdo. Diz o seguinte, durante a apresentação da segunda atração da noite, o vocalista da banda acendeu o sinalizador no palco. O instrumento conhecido, né, o sinalizador como Sputnik, só deve ser usado de maneira externa, já que a sua chama chega a 4 metros de altura. Ao ser acionado em cima do palco, suas faíscas atingiram o teto e incendiaram a espuma de isolamento acústico, que não tinha proteção contra o fogo, e em menos de 3 minutos, a fumaça tomou conta. E essa fumaça tóxica já havia se espalhado pela boate, e por falta de comunicação, os seguranças localizados na porta da saída da boate, sem saber do acidente, não deixavam que ninguém saísse, porque estavam com medo que os estudantes não pagassem a comanda. Imagine. É fácil a gente culpar os seguranças, mas não sabiam. Imagina, olha um bando de caloteiro, né? Só que eles eram desesperados. Desesperados. Sem saída de emergência, os jovens acabaram entrando nos banheiros, onde posteriormente 90% dos corpos foram encontrados. Cerca de 242 vítimas fatais. Os bombeiros precisaram usar caminhões frigoríficos para transportar os corpos. Tempos atrás também teve um testemunho de uma nossa irmã na fé, que estava nessa festa. Querido, eu vou abrir um parênteses aqui. Eu não sou contra a festa. Pelo contrário, o pastor aqui é festeiro. Tem alegria, tem família, tem ser humano, tem ordem. Eu estou lá. Festa é algo que Deus inventou. Estou errado ou não? Só que a bagunça, a baderna, foi o pecado. Eu não sou contra a festa. Mas existem maneiras de festejar. Essa estudante estava lá, não era um ambiente, totalmente, tudo conspirando para dar errado. E ela diz que, quando começou aquela fumaça, aquela coisa toda, ela viu uma luz, os estudantes viam uma luz. E eles corriam em direção àquela luz, pensando que ali havia esperança, saída. Mas ali era o banheiro, era a luz do banheiro que estava ligada. Quando chegaram lá, não conseguiam sair, começavam a se bater, se trombarem entre eles, e ali morreram por causa da fumaça. Uma luz que parecia uma esperança, na verdade era a morte. Talvez eu esteja falando para alguém aqui, que está olhando as luzes aí fora, vendo as festas, vendo a curtição. Abra teu olho, porque essa luz no final do túnel não é uma saída, é um trem vindo. Eu trouxe aqui fotos do acidente, para que você entenda, tenha noção. Isso aqui é do dia, é assim, ó. Não estou falando mal da festa, estou falando que tudo estava ali para acontecer, conspirando para dar errado. Não seguiram as normas, não fizeram como deveriam ser feito.
Estavam se divertindo sem medir as consequências. E aí está o perigo. Está lá. Momento divertido, alegre. Quando de repente o cidadão vai querer fazer uma graça, né? No local errado, acontece essa tragédia. Fogo toma conta do local. Os bombeiros chegaram e abriam as janelas para tentar jogar a água lá para dentro. Uma situação desesperadora. 242 pessoas morreram. Uma festa que era um motivo de alegria, acabou em tragédia. Eu quero analisar com vocês 7 festas. 7 festas que não deram certo. Não eram boas festas. E eu queria que você entendesse o paralelo dessas festas com a tua vida, com a nossa vida, com a nossa igreja. Então, já pegue a sua Bíblia e vá para Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28, foi escrito primeiramente para o rei de Tiro e Sidom ali. Mas é uma alusão. Existe ali uma parte profética que se refere a um anjo rebelde no céu. E esse anjo rebelde estava querendo criar uma rave no céu. Queria uma festa, queria dar uma festa no céu. E diz assim, no verso 15, Ezequiel 28. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Presta atenção nas palavras de adição e multiplicação. Multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência. Olha só. E pecaste pelo que te lançarei fora, profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Aqui é uma referência profética a um anjo rebelde, que no céu era perfeito. Não sabemos explicar, mas a formosura, como diz o próximo verso, ó, elevou, olha lá, mais uma vez, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria, por causa do teu esplendor, lancei-te por terra diante dos reis e te pus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, olha lá, multiplicação do comércio, elevou-se o teu coração por causa da formosura, e agora pela multidão das tuas iniquidades. Interessante. Quando uma criatura desobedece a Deus, cai em pecado, a tendência é mergulhar cada vez mais no pecado. O que mais? Pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. E eu pus, aqui agora uma profecia futura, né? Fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzia a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Aqui é uma profecia quando ele será destruído. Imagine só, um céu, um lugar perfeito, perfeito, cheio de corintianos, só tem corintiano no céu, perfeito, e corintiana também, né, brincadeira. Lugar onde não tem confusão, não tem torcida organizada, não tem tititi, não tem nada disso, está tudo certinho, mas de repente, um se levanta dizendo assim, eu sou bonito, sou inteligente, eu fui criado tão perfeito, que eu posso viver sem Deus. E eu acho que tem uma galera aqui que também concorda comigo. Satanás, então, o anjo, começa a dizer, então, olha só, Deus é bom, Deus é isso, Deus é aquilo, mas tem que pensar nisso. Olha só, a gente poderia viver sem Ele, porque a gente tem que ficar colado nele, porque a gente tem que fazer o que Ele quer, porque tem que ser da maneira dele, porque a gente tem que ficar aqui. Então, olha, Ele é bom, mas... E assim ele começou uma festinha. A festinha da discórdia. A festinha da divisão. Do mexerico. A palavra comércio ali pode ser traduzida por mexerico. Mexerico. Conversa fiada. Fofoca. Ele começou a multiplicar isso. Então falava mal para Deus de um, para outro, para outro, para outro, para outro. E muitos. A conversa era tão boa, gente, que convenceu a terça parte dos anjos. Então era um homem que tinha, um ser que tinha lábia tremenda. E essa conversinha, ela trouxe divisão no céu. E eu não sei
Pode ser que em nosso meio tenha esse tipo de conversinha. Olha, fulano é bom, fulano é um bom irmão, mas ficou sabendo o que ele fez? Ah, é? Conta para a gente orar por ele. Ah, você viu que fulano fez assim, assim, assado? Querido, não multiplique a fofoca, corte. Não multiplique a conversa alheia, onde diminui o teu irmão. Se tem alguma coisa para falar, fale coisas boas dele. Se tem coisas ruins para conversar, fala para um Deus. Fala, Senhor, aquele irmão não presta, irmão. Ô Senhor, não presta. Ou vai para ele e fala, irmão, eu estou chateado com o Senhor que você está fazendo isso. Cuidado, esse negócio de falar mal dos outros. Que não tem entre nós essa festa. Não convide ninguém para essa festa. Porque é uma festa em que Deus, Ele não curte. Deus ficou sabendo, e sabia, ficou sabendo não, ele sabia que Lúcifer estava, o anjo, rebelde, estava disseminando mentiras. Mas Deus se calou. Por quê, pastor? Porque Deus, Ele é amor. E Ele prefere, Ele entende que é bom que suas criaturas saibam os lados das moedas. Posso dizer assim? Então, Deus sabe que a liberdade que nós temos é algo bom para nós. Então, é importante para nosso crescimento duvidar de certas coisas. Deve existir em nós um certo ceticismo da fé, como diz o doutor Rodrigo. Por que eu creio nisso? Mas por que está escrito assim? Mas quem escreveu isso? Por que a gente tem que fazer isso? Por quê? Por que o pastor está falando essas coisas aí? A dúvida é um tijolo construtor do nosso conhecimento. E Deus, sabendo porque criou seres livres, deixou o anjo falar essas coisas. Só que teve um momento em que Deus se levanta do trono e fala, apague as luzes. Desligue a máquina de fumaça. Desligue o som. A festa acabou. Quem entende que eu sou a vida, quem entende que não pode viver sem mim e quer ser feliz comigo, para esse lado. Quem quer viver da sua maneira, do seu jeito, para aquele lado. E houve batalha no céu. A festa acabou. Satanás foi expulso. Aquela festa não continuou. Um momento singular na história, a entrada do pecado no céu e agora na terra. Vamos para outra festa. Essa festa aí rolou lá no tempo de Noé. É os chamados antediluvianos, né? Olha só o que o texto diz. Viu o Senhor que a maldade do ser humano havia o que, gente? Multiplicado. Na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Interessante. Está diferente hoje? Como está o mundo hoje? É claro que naquele tempo era um povo mais concentrado, menor. Hoje nós temos uma maior quantidade de pessoas, e às vezes a gente não consegue acompanhar toda a maldade. Mas assim como aumenta o ser humano, aumenta também o quê? A maldade. O que mais que o texto diz? Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo a toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. Perceba que nesta festa, era uma festa de multiplicidade da maldade. Como assim, pastor? Naquele tempo, antes do dilúvio, as pessoas viviam muito tempo na terra. E haviam pessoas sábias, né? Nós temos relato profético, Ellen White dizendo sobre como o pessoal vivia. Eram pessoas de boa saúde, de longevidade. Interessante que eles tinham muita inteligência, só que naquele período eles não inventaram ou não tinham necessidade de criar livros. Por quê? Porque se eu quero fazer uma casa, o André era vivo, eu ia lá na casa do André, André, como que você faz essa casa? Ah, é assim, Adriano, faz assim, assim, assim. Ah, eu quero fazer esse móvel. Ah, tem um fulano que sabe. Então, as pessoas que tinham conhecimento eram vivas. Então, o conhecimento era passado em geração ali, e a existência humana era muito longa. Isso é bom.
Mas tem outro lado. Imagine só, um abusador infantil, vivendo 600, 700 anos. Um assassino, vivendo anos e anos. Vocês estão entendendo? Que nesse momento, quando Deus se levanta, é para trazer graça ao mundo, alívio do sofrimento. Deus olha para a terra e diz, a festa acabou. Eu vou terminar com isso. O ser humano está multiplicando a maldade na terra. Está aí uma festa que Deus não curte. É quando você multiplica a maldade. Está acontecendo algo, dando um problema. Quantas vezes aconteceu isso no meu ministério? Tem um problema. Aí o irmão traz o problema para o pastor. Sabe como o irmão traz? Pastor, aconteceu isso, e nós temos que fazer isso, e temos que acabar com isso. O irmão, ele joga gasolina no negócio. Ele diz, pastor, temos um problema assim. O que nós podemos fazer para resolver? Não, o irmão vai lá e joga gasolina no fogo. Isso em várias áreas da nossa vida. O ser humano tem tendência de multiplicar coisa ruim. Quer ver um exemplo? Se alguém chega para você e fala assim, sabe fulano da família tal? Sei. Olha, se formou na faculdade. Ele casou e comprou uma terrinha lá tal. Agora, sabe fulano de tal? Sei. Você viu que ele traiu a esposa? O quê? Conta mais. Traiu a esposa? Como assim? Você não está sabendo? Separou, aconteceu isso. E o que mais? Está percebendo? Você não tem tendência de multiplicar a maldade? Muitas vezes nós choramos com os que choram, mas não nos alegramos com quem se alegra. Isso demonstra o nosso egoísmo. Que bom que fulano se formou. Que bom que o irmão conseguiu a casa própria. Louvasse a Deus pela vitória dele. Essa foi a festa lá do tempo de Noé. Vamos para a terceira festa. A festa de Sodoma e Gomorra. É uma história até engraçada. Porque Deus, ele começa com um juízo investigativo. Parece que o escritor, Moisés, ele não entende que Deus sabe tudo, mas ele escreve que Deus precisa descer para comprovar se realmente está acontecendo aquela maldade toda. E diz assim no texto, disse mais o Senhor, com efeito o clamor de Sodoma e Gomorra, as duas cidades, tem se multiplicado. Olha só, mais uma vez a palavra multiplicação aqui. E o seu pecado tem se agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem se praticado corresponde a esse clamor, que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores da terra, moradores das cidades. E o que nascia na terra, pega esse detalhe aqui, nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sol. O que estava acontecendo lá? Qual era a festa? Sabe qual era o pecado de Sodoma e Gomorra? Nós temos a tendência de achar que é a leviandade, a promiscuidade, a imoralidade. Por quê? Porque quando a gente está lendo o texto, diz que quando os anjos do Senhor foram buscar Ló, os moradores viram aqueles homens bonitões, que eram anjos, mas eram bonitões. E o que os moradores queriam fazer com os anjos? Carinho neles? Cumprimentá-los? Não, queriam ter relações íntimas com eles. Agora o que me deixa mais intrigado é que Ló falou assim, não mexe com eles não. Vocês vão abusar deles? Não abusa deles não. Sabe que vocês vão abusar? Das minhas filhas. Olha o absurdo. E Ló é alguém que o anjo do Senhor, enviado por Deus, foi para salvar. Lembra Abraão diante de Deus? Deus falou assim, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Mas Senhor, e se tiver 100 pessoas boas em Sodoma e Gomorra? Se tiver, Abraão, não vou destruir não, mas não tem. Senhor, e se tiver 75 pessoas, o Senhor destrói? Se tiver 75 não, mas não tem. E foi abaixando. É até irônico, o texto é irônico para dizer o seguinte, não tinha ninguém que prestasse, inclusive Ló não prestava.
mas pela misericórdia de um intercessor, foi salvo. Agora, olhem que interessante. Deus teve misericórdia de Ló, mas olha que loucura. Quando Ló é tirado lá, a mulher vira uma estátua, ela olha para trás. Quem sabe um dia a gente fala só sobre esse assunto. Mas aí Ló agora está com as 2 filhas. Não tem mais descendente. Então as meninas têm uma ideia. Qual é a ideia? Vamos dar cachaça para o velho e vamos se deitar com o pai, porque ele precisa ter descendentes. Com quem aquelas crianças, aquelas meninas aprenderam isso? Não foi com Ló. Foi com quem? Foi com as amiguinhas. Foi com a escola onde ela estuda. Com os vizinhos. Foi com a cidade. Aí você pode bater no peito e falar assim, não, mas a minha família não. Meus filhos não ficam andando com essas pessoas, meus filhos não sei o quê. Mas você entrega um celular na mão. E temos crianças de 5 anos caindo na masturbação e na pornografia, iguaizinhos a homens de 60 anos. Iguaizinhos a mulheres de 50, 60 anos. Não diga que Sodoma e Gomorra era pior que nós. Não é. Quanto mais tempo passa, pior nós somos. Com o nascimento daquelas crianças, nasceram os moabitas, os piores inimigos do povo de Deus. Deus teve misericórdia, só que a misericórdia dele teve consequências. Por isso que muitas vezes Deus não tem misericórdia nos teus planos, porque será pior para você. Deus deu graça sobre Ló, e olha o que aconteceu. Deus, quando se levanta, é porque a graça acabou. Entenda uma coisa. O juízo de Deus é como se fosse um pavio de uma dinamite. É imenso esse pavio, imenso. Mas ele tem fim. Uma hora explode. Deus, quando olhou Sodoma e Gomorra, viu aquilo, falou assim, a festa acabou. Chega, não tem como continuar. Interessante que quando você vai para Ezequiel 16, 39, ou 39, 16, diz lá que o pecado de Sodoma e suas irmãs, as cidades locais, sabe qual era o pecado? Não era imoralidade sexual, era ociosidade. É aquele povo que plantava, colhia, e tudo em abundância. Era um povo farto, tinha. Morava numa campina, num vale, onde tudo que plantava se dava, um comércio farto. Quando Ló olhou para aquele lugar, ele falou, é para lá que eu vou. Ô Abraão, você fica com as montanhas aí, eu vou para lá. Lá eu tenho prosperidade, lá eu tenho um emprego bom, lá eu posso comprar um carro do ano, lá eu posso ter a minha casa. E não há maldade nisso. Mas o problema é que isso se torna nosso ídolo. E agora, pela fartura, era um povo ocioso. E mente vazia é oficina do diabo. É quando você está parado, igual Davi, naquele palácio, deveria estar na batalha, mas está no palácio, vivendo a sua glória como rei, e é onde ele apronta com Betseba. É na ociosidade da tua fartura que os pecados brotam do coração. Cuidado, cuidado, mantenha a sua mente ativa. Vamos para a próxima festa. Está contando aí, né? Agora vamos para a festa do Sinai. Esta é dolorosa. Deus, na sua infinita bondade, com mão poderosa, tira Israel do Egito, a maior potência do mundo. Israel não faz nada. Apenas é guiado por um líder chamado Moisés. Chegam em terra livre. Então, agora não são mais escravos. Só que aí Moisés vai ter um papinho com Deus. Porque Deus falou assim, Moisés, fala para o povo que amanhã eu falarei com eles. Amanhã eles vão ver maravilhas e prodígios. Então fala para o povo se preparar. O povo se preparou? Quando vieram diante do Senhor, Moisés falou assim, é para subir para o monte. Vamos lá. O povo, não, vai você. Vai você lá, pastor. Não, vai o diretor daquele ministério. Não, vai aquela família, porque tem que ser eu. Vai lá e faz, depois você vem trazer o que é para a gente fazer.
Estamos em tempos não só de falsos profetas, mas de falsos seguidores de Jesus. Tempos estranhos. Está cheio de falsos seguidores de Jesus, sem compromisso. Moisés vai lá, conversa com Deus, e Deus fala assim para ele, ó. Então disse, verso 7 aqui, ó. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizesse sair do Egito se corrompeu. Mas Senhor, eu estou ouvindo barulho de guerra. E não era barulho de guerra, era barulho de festa. Eles fizeram um bezerro e adoraram aquele bezerro como se fosse o próprio Deus. Que festa que estava tendo ali, pastor? É a festa do que eu faço o que eu quero para Deus e está tudo certo. Eu gosto disso e vou oferecer isso para Ele. Eu vou viver a minha vida desenfreada. Vou usar os prazeres e no final da minha vida eu entrego a minha vida sem saúde para o Senhor. É isso que eu faço. Não, eu vou adorar a Deus, mas eu quero entregar um dízimo que não é um dízimo, é um símbolo de um dízimo. E eu vou dar uma oferta, aquela oferta que eu tenho no bolso, que talvez ia sobrar para mim. Aí eu entrego para Deus. Estamos vivendo tempos assim, difíceis, onde queremos adorar a Deus da nossa maneira. Tem coisas que Deus não negocia. E uma delas é a adoração, é a tua vida. Se você divide o coração com outras pessoas, é porque você entregou tudo para elas. Não existe espaço para Deus e outras coisas. Se você divide o coração, você entregou o coração todo para outras pessoas e não para o Senhor. Deus então olhou para aquele momento e disse: a festa acabou. E depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou. Ele disse: são esses, ó Israel, teus deuses que tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto esse povo, e eis que o povo de dura serviu. Cabeça dura, né? Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara solta, para a vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada de Israel e disse: quem é do Senhor, vem até mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi. E diz assim, ó: e fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia, quantos? 3.000. 3.000 que decidiram ficar com os seus prazeres. De ficar na sua festinha do posso tudo. É a festinha do que eu entrego o que sobra para Deus. É a festinha que eu uso os meus dons e talentos para mim. O que sobra eu dou para Deus. Esses caíram. Próxima festa de Balaão. Ah, esse é um pancadão do funk. Literalmente. Nós temos aqui uma história até engraçada. Israel, mais aqui ao sul, e Balaão, mais ao norte. Balaão significa não do seu povo. Balaão é um profeta do Deus único, mas não é de Israel. E Balaque, o inimigo, ele pensa o seguinte: já tentei na espada, já tentei na força, mas não consigo destruir esse povo. Já sei, eu tenho que amaldiçoar esse povo. Olha a mente do Balaque, pequena. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou chamar um profeta deles, e esse profeta vai dizer umas palavras mágicas para amaldiçoar o povo, e eu vou lá e derroto. Chegou para Balaão, descobriu Balaão lá em cima, falou: Balaão, uma proposta para você. A gente paga bem. Não vou não, sou fiel. Não, mas é tanto. Vamos pensar, vamos conversar. Para que ser tão ignorante, né? Vamos rever isso aí. E ele pega então a mulinha dele e parte. Só que a mula viu um anjo, derruba ele, e a mula chega até a falar, né? Olha como é irônico o texto. Gente, é tão imbecil a situação que é para dar risada. Porque como pode um profeta fazer isso? Vender a vida por dinheiro? Pergunto. Está diferente hoje? Tem pessoas vendendo o evangelho por causa de dinheiro. Vida melhor. Chega até Balaque, e Balaque fala assim: está vendo aí, ó, agora amaldiçoa o povo. E Balaão vai lá, começa a falar as palavras. Quando ele vai amaldiçoar, o Espírito fala pela boca dele e traz uma bênção para Israel. E o Balaque falou: peraí, eu trouxe você para amaldiçoar o povo. Não, é o ângulo, vamos para outro ângulo. Está vendo? A história é muito engraçada.
Agora aqui. E ele começa a falar as palavras para o povo. De repente, quando ele vai amaldiçoar, fala bênção para o povo. Aí Balaão pensa o seguinte: não é assim, rei. Não é assim que tira as bênçãos desse povo. Eu tenho uma estratégia, deixa comigo. Balaão então vai até os israelitas, chega lá, conversa com os homens e fala o seguinte: vocês estão sabendo que está tendo um pancadão ali do lado atrás da cerca? Pancadão? Pai, tem mulher bonita ali, bebida na faixa, open bar. Open bar? Não vai lá sem compromisso, é só para ver, é só para ver o ambiente, você não vai se misturar com eles, é só para dar uma olhadinha. E os israelitas começaram a pular a cerca e ir até lá. E o que acontece? Começam a beber, se deitar com as mulheres e começaram a adorar as mulheres, os ídolos das mulheres. Aí Deus se ira, porque o povo começa a adorar outros deuses. E diz o texto que naquele momento a praga, a matança dos rebeldes foram de quanto, gente? Quantos cidadãos tem aqui na cidade? Morreram mais que uma Monte Azul. Pessoas que preferiam continuar na promiscuidade, na bebidice, nos prazeres. Deus, quando olhou aquela situação, o povo dele santo, indo em festas que não eram para ir, prazeres, se deitando com mulheres, adorando outros ídolos e voltando à noite para o arraial, de manhã. Iam à noite para bagunça, mas no sábado de manhã está na igreja. Mas que bom que vieram na igreja, né? Mas que bom. Eu digo assim, tem muitos que têm uma vida dupla, né? Ou tripla. Mas que bom que muitos ainda venham aqui. Aqui é a oportunidade de você ser tocado pelo Espírito. Mas eu não gostaria, e Deus não quer que você continue tendo essa vida dupla. Deixe essa vida do mundo. Largue esses amigos que não são seus amigos. Largue esses prazeres que não são prazeres, são destrutivos. Viva uma vida diferenciada. Muito bem. Zedequias é a nossa penúltima festa. O que aconteceu lá? Deus falou: entregue-se à Babilônia. Babilônia vai vir. Se vocês se levantar contra ela, vocês morrerão. Mas aí o profeta foi espancado. E olha o que fizeram com o profeta. Diz aqui, ele fez tudo o que era mal diante ao Senhor, o rei de Zedequias. Não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus, mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio. Estamos vivendo em tempos em que Bíblia é ultrapassado. Vamos atualizar. Vivemos em tempos em que, não, está tudo bem, pode ser assim mesmo. Onde ser crente é ser ridículo. E eu vejo muito isso, muito isso. Eu sigo várias pessoas que não são cristãs na internet. E percebo que existe esse desdém do povo. Essa é uma festa que Deus também não curte. Tem muitos crentes, sendo crentes aqui, mas desdenhando de Deus na faculdade. Desdenhando de Deus na família. Desdenhando de Deus no trabalho. Com Deus não se brinca. E naquele dia Deus se levantou. Falou: desliga o som. Para a bagunça aí. Vocês não estão aceitando a minha voz? Então Babilônia vai vir. Babilônia veio. Matou crianças, mulheres, homens foram escravos, emasculados, levados para o palácio. Última festa. Está comigo ainda? Está aqui comigo? Agora eu desço a ladeira. Segura aí. A gente vai acabar para poder almoçar. Em Apocalipse fala da última festa. Ou dos festeiros dos últimos dias. Podia ter sido o título da mensagem. Em Apocalipse diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio,
nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente, nem frio, estou a ponto de fazer o quê? Vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico, abastado, não preciso de igreja, não preciso desse ministério, não preciso do pastor, não preciso do irmão, não preciso de religião, não preciso ter compromisso com a igreja. Eu assisto pela internet, o canal que eu quero, como eu quero, do jeito que eu quero. Eu tenho condição, eu fico em casa, lá é mais confortável. Eu não preciso ficar conversando com pessoas que não me entendem, pessoas que são contra a minha opinião, são diferentes de mim. Eu não preciso desse atrito. Para quê? Eu sou indiferente. Estamos vivendo a festa dos indiferentes. Um passado remoto, não tão remoto assim, né? As pessoas brigavam por causa de cargo. Hoje as pessoas brigam para não ter cargos. Brigam para não ter compromisso com Deus. Se afastaram. Hoje um adolescente ou um jovem, quando chega num lugar e vê 3 pessoas discutindo, 2 pessoas discutindo, sabe o que eles fazem? Eles não chegam na voadora, como antigamente. Pega o celular deles. Está nem aí. É uma geração de indiferentes. E nós estamos vivendo assim. Somos indiferentes. O irmão está com um problema para pagar a conta de luz. Vamos orar por ele, irmão. O irmão está com problema, vamos orar por ele. É diferente, às vezes nem ora. É diferente, o problema dele, a situação dele, é dele. É uma festa de indiferentes. Pastor, por que você tocou nesse assunto? Por que você está falando sobre isso? Acaso a igreja está passando por esses pecados? Acaso o Senhor está dando um recadinho para nós aqui? E eu vou dizer do fundo do coração. Essa mensagem é para um pai que na correria do dia, para pagar contas, para atender o trabalho, esquece família. Esquece o verdadeiro significado do Evangelho, que é amar pessoas pela motivação correta. Essa mensagem não é recadinho para a igreja, é um recadão para o pastor. Se há necessidade de reforma e reavivamento nessa igreja, que comece pelo pastor Adriano. O pastor Adriano precisa nascer de novo. O pastor Adriano precisa amar. Se ele quer que as pessoas o amem, ele precisa amar. Se ele quer que a igreja sirva, ele tem que servir. Se ele quer que a igreja ame o mundo, as pessoas do mundo, a comunidade, o pastor Adriano precisa amar as pessoas. Se o pastor Adriano quer que a igreja ame os filhos e entregue a vida pelos filhos, o pastor Adriano precisa amar a Emanuela. Eu gostaria que você saísse dessa festa do orgulho, festa da encrenca, festa da indiferença. Eu queria que você entendesse que você está vivendo num mundinho onde você pensa que no final do túnel é uma luz, é uma esperança, porque eu estou conseguindo os meus objetivos, eu estou trabalhando, estou conquistando. Querido, tudo nessa terra vai de mal a pior, inclusive a tua fama, o teu dinheiro, as tuas terras, as tuas casas, a tua empresa. A não ser as pessoas que são amadas por você e salvas para a eternidade. Como eu almejo uma igreja de Monte Azul, virando a cidade de ponta cabeça, porque tem um grupo aqui que ama pessoas e que está vivendo o ideal de Deus. Não se entregando a prazeres fúteis, não sendo caloteiro, desonesto com as pessoas, vivendo nesse mundo dando jeitinho para tudo e fugindo da graça, não confessando o pecado, vivendo uma vida dupla, vivendo uma festa que Satanás o convidou, mas Deus hoje convida você para
para uma festa preparada no céu. Hoje é tempo do convite. É tempo de estender o convite a todos. Porque um dia, a melhor festa do mundo estará preparada para nós. Está preparada. E eu quero festejar com vocês lá. Não que nós não possamos ter alegria, prazer, mas que essa alegria, esse prazer não seja egoísta, não seja só pensando em você, mas pensando no próximo. Quantos nesta manhã entenderam que Satanás tem convidado esse mundo para viver uma festa medíocre de prazeres, de omissão, de indiferença, de orgulho e de prazer momentâneo? Você entendeu isso? Que bom que você entendeu. E quantos entenderam hoje que Deus te convida para a verdadeira festa? Mas para ir para essa festa, você tem que abandonar essa festinha que você está. Para ir para essa festa, você tem que largar o egoísmo, largar o orgulho, largar a avareza. Não pense só em você. Pense no teu amigo, no teu vizinho, no teu irmão da fé. Como eu gostaria de ver uma igreja viva, a começar pelo pastor. Quantos querem viver o ideal de Deus e se preparar para esta grande festa? Quantos querem? Olha que maravilha. Desafio você, igreja. Como assim? Como eu me desafiei a reparar as brechas, a parar de curtir uma festa sozinha, mas envolver o maior número de pessoas, a começar com a minha família. Tem muito pai fugindo da festa familiar para ir para a festa com os outros. Tem muito filho fugindo da festa de casa para ir para a festa do mundo. Tem muito crente aqui hoje que está se perdendo nessas festas aí fora. Que pela graça de Deus tenhamos força de espírito para nos preparar para a verdadeira festa. Amém? Vamos todos ficar em pé. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, é tão fácil ver os defeitos dos outros, Pai, mas como é difícil enxergar os nossos. Pai, apare as arestas da língua, da nossa língua, que a nossa boca ao abrir saia palavras de conforto, de carinho e de atenção. Diminua a nossa língua, Senhor, e aumente os nossos ouvidos para ouvir mais do que falar. E que não haja em nós justiça própria, comparação, mas que haja em nós a confiança que o Senhor é o grande juiz e fará o que fará na hora certa. Que nós como igreja sejamos uma comunidade de amor e de esperança, a começar pelos nossos filhos, nossas crianças. Que haja amparo entre nós. Que o Senhor toque profundamente naquele pai que está sendo desonesto com a família. Que o Senhor toque sinceramente naquela mãe que está desprezando o cuidado com a família. Que o Senhor toque sinceramente no coração do pastor para amar essas pessoas. Que haja perdão entre nós. Que haja recomeço, restauração. Tira de nós as mágoas, estreita as distâncias, que as diferenças fiquem para fora, e mesmo se houver diferenças, que haja compreensão. Senhor, abençoe essa igreja, abençoe nossos filhos, adultos, os nossos irmãos que não estão aqui por questão de saúde. Que o Senhor os conforte. A todos aqueles pioneiros que deram a vida, entregaram a saúde para construir este lugar para nós. Os abençoe. E eu lhe peço mais uma vez, que a graça maravilhosa de Jesus, o amor do Senhor, do Pai, e o conforto, o poder, a transformação, a consolação do Espírito, esteja sobre todos nós. E a igreja diga: Deus abençoe vocês. Vão na paz do Senhor.